Olha, eu tenho uma missão aqui nesta manhã de falar para vocês sobre a oração. Vocês conhecem esse livro aqui? A Casa Interior? Ângela Abbe, do Padre Vicente de Paula, José Alexandre. Esse livro belíssimo e de uma profundidade. Enquanto eu li este livro, eu falei, gente, que ousadia. A Ângela, o Padre Vicente, todos aqueles que colaboraram foram muito ousados nesse projeto. E aí eu me perguntava, eu tentava compreender o porquê da Ângela trazer um tema tão profundo. Você sabe por quê? Eu vou dizer para vocês o porquê que eu e você nós precisamos mergulhar nesse tema, mergulhar na oração. E eu vou pedir ajuda a alguém, um doutor da igreja chamado Santo Afonso Maria de Ligório. Minhas queridas, olha o que Santo Afonso, olha o que Santo Afonso vai nos dizer a respeito da necessidade da oração. São palavras fortes, preste atenção. Santo Afonso diz assim: quem reza, certamente se salva. E quem não reza, se condena. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, se salvaram pela oração. E todos os condenados se perderam porque não rezaram. Se tivessem rezado, não se teriam perdido. E este é e será o maior desespero no inferno. O poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias, e agora esses miseráveis não têm mais tempo, não têm mais como rezar. Você sentiu o peso dessas palavras de Santo Afonso? Porque nós podemos estar embora na casa de Deus, mas podemos estar como Marta. Marta serve. Mas Jesus vai precisar parar um pouco e dizer: Marta, olha, é preciso colocar as coisas no lugar. A oração, ela precisa vir em primeiro lugar. Então entenda o que Santo Afonso está dizendo: quem reza se... Não escutaram não. Quem reza se... Quem não reza se... A importância e a necessidade da oração. Talvez, como eu, você também tenha descoberto a oração ao passar por um momento de grande dor. Eu descobri a oração, o poder da oração e o meu grupo de oração aos 18 anos de idade, quando eu passei por um momento de completa escuridão. Foi muito sofrido e foi naquele contexto em que eu descobri a vida de oração, o grupo de oração, porque eu precisava de um remédio para aquele vazio e para aquele desespero. Talvez você tenha chegado até o grupo de oração, até o movimento de mães, exatamente nesse momento de dor. Mas você vai descobrir então duas grandes coisas, eu quero partilhar com você que eu descobri também. A primeira delas é que mais do que aquilo que eu precisava, foi encontrar aquele que me daria todas as coisas. Ele realizou, ele fechou aquele buraco que eu tinha, assim como ele talvez alcance a conversão do seu filho, a libertação do seu esposo, do vício do álcool, enfim, a cura que você precisa da sua depressão. Mas quando nós percebemos então que a oração é mais do que pedir algo, quando nós percebemos que a oração é encontrar uma pessoa, nós então não queremos mais ir embora. O maior valor é ter encontrado esta pessoa, é ter encontrado o Senhor. É ou não é? E
E aí você de repente pode conhecer alguma mãe, ou pode ser a sua realidade, de dizer assim: olha, cansei de rezar. Mas por quê? Eu rezo já faz 3 anos, já faz 5 anos. Eu já rezo pelo meu filho, rezo pelo meu esposo, rezo por essa situação e não muda. Estou cansada de rezar, não quero mais rezar. Conhecem alguém que já falou assim? Sim ou não? Estou cansada de rezar. Essa pessoa ainda não descobriu que a oração, ela é o descanso da alma. Que nós vamos para a oração, sim, com aquela lista enorme de pedidos. Mas que sobretudo nós vamos para a oração para encontrar o Senhor. Em muitas coisas na vida, você vai passando de nível. Você vai avançando, você vai progredindo. E uma realidade que muitas pessoas não sabem, talvez você não sabia até hoje, é que a vida de oração, ela é uma crescente. Você é chamado a progredir na sua vida de oração. Você é chamado a dar passos mais concretos na sua vida de oração. E aqui eu não estou falando daquela pessoa que está à frente. Olha como ela reza. Ela reza tanto que ela assumiu a coordenação do grupo. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com os dons e talentos que Deus te deu para serem colocados a serviço. Pode ser aquela pessoa mais escondida. Aquela pessoa que num encontro como esse, ela está responsável, por exemplo, por um serviço na lanchonete. E não está nem no balcão atendendo, ela está ainda mais lá dentro. Ela está lá na cozinha fazendo os alimentos. Aquela pessoa, ela pode estar tão avançada na vida de oração, muito mais avançada do que qualquer um de nós que estamos inclusive aqui à frente num palco, por exemplo. Sabe aquele povo simples, que por vezes nos traz uma resposta que nos desconcerta? Que você fala assim, nem os grandes teólogos deram uma resposta tão profunda, mas com a simplicidade do coração. Pessoas que avançaram. Eu me recordo agora quando Pedro passa a noite inteira lançando a rede. E a palavra vai dizer que Pedro não pescou. Não pescou. Até que Jesus vem caminhando sobre as águas ao encontro deles. Jesus vem ao encontro deles. E Jesus vai dizer uma palavra muito precisa para Pedro, vai dizer: lance a rede do outro lado. Pedro obedece àquela palavra. E quando Pedro então, que avança para águas mais profundas e lança a rede do outro lado, acontece o que, minha gente? Acontece o milagre. Mas para que o milagre acontecesse, Pedro precisou avançar para águas mais profundas. Mas irmã Maria Raquel, rezar dá trabalho. De fato, rezar requer esforço, muito esforço. E é por isso que Santa Teresa d'Ávila, a grande mestra da vida de oração, vem nos ajudar. Você sabia que Santa Teresa viu o lugar dela no inferno? Está na sua autobiografia. Já carmelita, já monja, já com a oração no coro, rezando o ofício, Santa Teresa vê o seu lugar no inferno, caso ela não se volte com determinada decisão para o Senhor. Meus queridos, enquanto nós estivermos aqui, não há um lugar, não há uma garantia 100%. De Deus existe uma garantia 100%. Mas existe uma parte que diz respeito a nós, que aqui nós podemos perder aquela morada até o último instante.
E existe alguém, a Ângela falava ainda há pouco, existe alguém que não mede esforços para fazer você retroceder na sua caminhada. Existem 3 inimigos da sua alma, que já vimos aqui: o mundo, a carne e o maligno. Eu, irmã Maria Raquel, passo por intensos combates espirituais. Eu acredito que vocês também, sim ou não? E sempre que a situação fica muito difícil, eu começo a agradecer ao Senhor, porque mesmo que a contragosto, o inimigo, ele está me lembrando de uma coisa. Sabe do quê? O quanto eu sou preciosa para o Senhor. Porque ninguém joga pedra em árvore podre, não é verdade? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se você tem recebido pedradas, se você tem recebido pedradas na sua vida, na sua casa, contra a sua família, deixa eu te recordar, isso é para você nunca esquecer de que você é valiosa, de que a sua vida é preciosa aos olhos do Senhor, de que a sua família é um projeto de Deus, e de que por isso vale a pena lutar e lutar até o fim. Você está recebendo pedradas assim como eu também, sim ou não? Para que você nunca esqueça que o que está em jogo é muito precioso. Satanás não perde tempo com aquilo que não vale. Satanás também não investe em estratégias falidas, ele só investe em estratégia que está dando certo. E a grande arma que o Senhor coloca nas nossas mãos tem um nome. Ontem com os jovens me perguntavam: irmã Maria Raquel, um último conselho para os jovens. Se fosse hoje, eu diria para eles uma última palavra. Se hoje, irmã Maria Raquel, você tivesse uma última palavra a dizer, nesse último acampamento da sua vida, nesse último encontro da sua vida, nessa última pregação, o que você diria? Eu diria: rezem. E agora eu entendo. E agora eu entendo por que Nossa Senhora, nas suas várias aparições, o que é que ela diz? Rezem, rezem, rezem. Seja em La Salete, seja em Fátima, seja em Medjugorje, as orações, via de regra, começam assim: rezem. Queridos filhos, rezem. E ela não diz uma vez, ela repete por 3 vezes pelo menos: rezem, rezem, rezem. Vamos dizer isso juntas? Rezem, rezem e rezem. Orai sem cessar. Quem é o nosso modelo? Nós olhamos para Jesus e nós encontramos Jesus rezando, antes, durante e depois. Antes da prova, na hora da prova e depois da prova. Por quanto tempo eu vou rezar pelo meu filho, irmã Maria Raquel? Você não vai parar não, enquanto houver luta aqui embaixo. Por quanto tempo eu vou lutar pelo meu matrimônio? Para de contar os dias e simplesmente entenda: é todo dia, o dia todo. Orai sem cessar. Os discípulos olham para Jesus e diz: ensina-nos a rezar. É preciso rezar antes, durante e depois. Eu me lembrava de uma mãe, atenção. Esta mãe tem 2 filhas. E uma filha bem casada, pelo menos aos olhos humanos. E a outra filha buscando ainda o seu José. E aquela mãe que foi para a oração, quem é que ela trazia de maneira mais intensa na oração? Aquela filha que estava entristecida porque os anos estão passando e ainda não encontrou o seu José, e o grande sonho é casar e ter filhos? Ou aquela filha que estava muito bem casada e expressava muita felicidade? A primeira ou a segunda filha? A primeira.
E o que aconteceu? Daquela segunda filha por quem ela não rezava mais, porque ela disse assim: irmã Maria Raquel, eu esqueci de rezar. Pelo casamento, pelo matrimônio, estavam tão bem. E eu foquei na oração por aquela outra filha que precisava ainda encontrar alguém. E de repente o que aconteceu, meus irmãos? Um adultério e uma separação. E aquela mãe me procurava com lágrimas nos olhos e dizia: poxa, eu esqueci de rezar para que Deus mantivesse, para que Deus preservasse o casamento feliz da minha outra filha. Entende que nós nunca vamos parar de rezar? Nunca. Eu, irmã Maria Raquel, fui para o grupo de oração para tirar aquela dor que estava no meu peito. Você talvez tenha encontrado o movimento de mães, o exército de São Miguel, a Canção Nova, porque você precisava resolver um problema. Resolveu o problema e agora você vai embora? Vocês vão embora, gente? Não. Porque é preciso rezar sempre. É preciso rezar, é preciso pedir ao Senhor a graça da conversão, mas é preciso também pedir a graça da perseverança. Se seu casamento está em crise, você vai rezar para que Deus restaure. Se seu casamento está de vento em popa, você vai rezar para que Deus preserve dos olhos maus, da inveja, das ciladas. Entenderam isso, sim ou não? É preciso rezar sempre, de um modo ou de outro. Nós encontramos Jesus sempre orante. Ele reúne os seus discípulos, os seus apóstolos para rezar quando a prova está iminente. Recolhe-se com eles então no Monte Tabor, transfigura-se diante deles para fortalecê-los na fé. Aquilo antecede a prova. É preciso fortalecê-los na fé porque a prova virá. Depois na prova no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, Jesus está dizendo: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqueles que ele reuniu com ele, o que acontece? Eles dormem, eles não vigiam. E quando os guardas chegam para prender Jesus, eles fogem, porque eles não vigiaram na oração. E é preciso perseverar depois. Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos e diz: é preciso perseverar. E a palavra vai dizer: eles perseveravam em oração com Maria, a mãe de Jesus, em Atos dos Apóstolos. Sim ou não? Vocês entendem agora o cuidado, o zelo da fundadora do movimento de mães que oram? Ela está como com cornetas, com trombetas, dizendo para vocês: mães, rezem, porque a oração é decisiva. Vocês podem até sair daqui e terem perdido algumas coisas, mas isso vocês não podem sair daqui sem isso estar impresso no coração de vocês. Rezem, rezem, rezem. Força, rezem, rezem. Todos os dias. E aí nós vamos avançar nesse nosso caminho com Deus. Eu quero avançar com vocês neste caminho. Outro dia nós fizemos um vídeo e foi muito bonito a resposta das pessoas. E aquele vídeo dizia o seguinte: quando eu devo rezar? E a resposta era a seguinte: reze. Reze sem vontade, reze desanimado, reze chorando, reze andando em pé de joelhos, reze quando estiver triste, reze quando estiver alegre, reze na tribulação, reze quando estiver cansado, mas nunca deixe de rezar. Está sem vontade? Reze a si mesmo. Está desanimado?
reze a si mesmo. Está chorando? Reze. Andando de pé ou deitado? Reze. Na tristeza, na alegria, reze. Na tribulação, cansado, reze. Mas nunca deixe de rezar. Nunca deixe de rezar. Você deseja avançar para águas mais profundas? Você quer sair da superfície? A oração é esta porta do castelo interior, como nos ensina Santa Teresa. Irmã Maria Raquel, como é difícil obedecer. Eu vejo a Ângela vindo aqui com cuidado de mãe, dizendo: meninas, saiam desse corredor, meninas, se sentem, mães, façam isso. É difícil obedecer, né, gente? E eu falava para vocês ontem, a nossa natureza se rebela, porque nós queremos fazer aquilo que dá na telha. E o que é que eu faço? Diferente de vocês, eu tenho um voto. Obediência para mim não é uma opção, não. Eu tenho voto de obediência. E quando a obediência é muito difícil, o que é que eu preciso fazer? Eu só tenho uma saída: rezar. Você que está aqui de repente se depara com aquela passagem bíblica. Hoje em dia as pessoas querem arrancar as páginas da Bíblia. A gente viu isso outro dia. Devia tirar essa passagem, ela está ultrapassada. Devia tirar isso aqui, porque isso aqui já não se aplica mais. Quando a gente se depara com algo que pede muito ou tudo de nós, não tem como você riscar da Bíblia, não. Faz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta e reza. E quando é que eu saio de lá, irmã Maria Raquel? Saia de lá só depois que você se deixar convencer pela verdade da palavra do Evangelho. Porque os teus sentimentos te enganam. Os teus pensamentos estão embotados, mãe. Satanás quer te enganar, te ludibriar. E você muitas vezes está de braço dado com ele sem perceber. E é preciso entrar no silêncio, na casa interior, e dizer para o Senhor: convença-me acerca desta verdade, convença o meu coração, porque eu quero obedecer, porque eu quero fazer a vontade de Deus. É por isso que Santo Afonso vai dizer: quem reza-se, quando aquela jovem Chiara Lute, focolarina, se eu não me engano, aos 19 anos, foi acometida do câncer. E quando ela recebeu aquele diagnóstico, e que o câncer era gravíssimo, e que provavelmente ela teria pouco tempo de vida, o que é que a biografia dela nos revela? O que é que aquela jovem de 19 anos fez? Isso nos conta a mãe dela. A mãe dela diz o quê? Chiara entrou no quarto, passou 25 minutos lá dentro, e eu como mãe intercedendo fora. Depois ela saiu do quarto, olhou nos meus olhos e disse o quê? O que Chiara diz? Se Jesus quer, eu também quero. Como que o movimento de mães que oram pelos filhos surgiu? A partir da dor absurda de uma mãe que perdeu seu filho ainda pequenino de maneira trágica, inesperada. E como que esta mãe, diante do seu filho pequenino que parte, vai poder dizer na sua oração: se Jesus quer, eu entrego. Como Nossa Senhora ao pé da cruz, vendo seu filho partir. Se é vontade de Deus, eu faço dessa vontade a minha também. Se Deus quer, eu também. Entenderam, mãe? Mas isso só é possível por meio de uma vida de... Nossa Senhora vai dizer em Medjugorje:
Quem reza não se desespera. Quem reza não se... E talvez mais do que todos os outros, nós sabemos que uma mãe, dentro de uma casa, numa família, ela é uma verdadeira coluna, gente. É ou não é? É claro, pais, que vocês, são a cabeça. Mas a gente sabe que a mãe é o pescoço. Brincadeiras à parte, a mãe é uma coluna dentro de uma casa. Quando ela se desestrutura, ela desestrutura a casa inteira, sim ou não? São vocês que estão dizendo, hein? Mas é verdade. Deus deu esse poder. Quando a mãe se desordena, ela desordena a casa inteira. Quando a mãe se desestrutura, ela desestrutura a casa inteira. Mães, vocês precisam rezar. Eu partilhava outro dia numa missão nos Estados Unidos e eu fiquei hospedada numa casa, na casa de uma família. Aquela mulher, mãe de 5. O 6º estava encomendado. Gente, imagina aí o que é a vida dessa mãe. E ainda, braço direito do esposo nos negócios. Mãe de 5, de 6, porque o 6º estava no ventre. Braço direito do esposo nos negócios. É dureza, sim ou não? Quando de repente eu acordo na madrugada para rezar, não, fui beber água na cozinha. Quando eu vou até a cozinha pegar água, devia ser umas 4 e alguma coisinha ali da manhã, eu me deparo com aquele quadro. Aquela mãe está sentada na mesa da sala da sua casa, com o seu caderno de oração, a sua Bíblia aberta, a sua caneta, o seu livro de leitura espiritual, rezando, falando com Deus. Com todo carinho. Mas irmã Maria Raquel, meu dia, meu isso, meu aquilo, não teu tempo, etc, etc. Com todo carinho. Se vire. Mas não deixe de rezar. Aquela mãe se virou. O tempo que ela tinha era aquela hora da madrugada, quando os filhos estavam dormindo, porque daqui a pouco, 6 horas, acabou o sossego. É ou não é assim? Mas não deixa de rezar, não abandona a oração. Vocês precisam sair desse acampamento de mães com esse propósito firme e claro. Qual a hora do dia em que vocês vão dedicar para o encontro com o Senhor no silêncio da oração do seu quarto? Não podemos deixar isso para o final do dia. Por que, irmã Maria Raquel? Se você consegue, faça. É porque eu, quando vou para o final do dia, minha gente, eu dormia, mas meu coração velava, né? É como a esposa do cântico. Quando vai para o final do dia, o cansaço fala mais alto. Aí atrapalha, sim ou não? Eu preciso ir para a oração. A vida com Deus é vida de 2 corações que se apaixonam. Deus é apaixonado por você. Se você não sabia, você está sabendo agora. Deus é aquele louco de amor, e quem falou isso foi Santa Teresa dos Andes, então eu sempre posso falar com toda liberdade. Esta monja carmelita, ela diz: Jesus, esse louco de amor, me enlouqueceu. Deus é um louco de amor por você. Louco, louco. Se você começar a prestar atenção naquilo que Deus faz por você e para você. Tem dia, gente, que eu paro assim, que eu digo: Senhor, para, porque eu já estou ficando meia, não sei se aqui essa palavra é comum, mas encabulada. Eu já estou ficando meio constrangida, porque o amor de Deus nos constrange. Tem dia que eu vou sair fora e eu digo: pronto, hoje Ele vai escrever o meu nome no céu, tenho certeza.
Deus nos ama demais e Ele passa o dia inteiro nos dando as provas desse amor. Mas o problema, você está tão distraído, distraída, tão fixado em outras coisas, às vezes em resolver o problema, que você não percebeu. Sabe aquele esposo que de repente chega em casa com aquela sua comida preferida, mas você passou o dia chateada, sabe por quê? Porque ele saiu e deixou a toalha molhada em cima da cama. Nunca aconteceu com vocês, né? É só um exemplo. E aí você diz, não vou dizer nada, mas quando chegar em casa, hoje eu vou descascar. Hoje eu vou dizer tudo o que está engasgado. Ele chegou com aquela comida preferida, e nem foi por causa da toalha nem nada, ele nem se tocou. Mas você nem percebeu. Ele deixou ali em cima da mesa, e quando você encontrou, você, Deus não deixa toalha molhada em cima de cama nenhuma, não há falha, não há imperfeição, não há erro. Mas Ele passa o dia inteiro dizendo o quanto Ele te ama. O dia inteiro. O dia inteiro. Todos os dias há declarações de Deus, do amor de Deus por você. Às vezes Ele fala através de alguém, às vezes Ele nem usa ninguém, Ele fala diretamente. Eu vou contar um segredo, mas é só para vocês, tá? Vocês não contam para ninguém, prometem? Tinha um certo grupo musical que eu gostava. A essa altura a irmã Maria Joana está pensando ali, eu não acredito que ela vai falar isso aqui na frente de todo mundo. Olha ali, tá vendo? Quer cantar a música aqui para eles? Canta, canta. Ela não conhece, só para animar aqui um pouquinho. Mas um certo grupo musical que ainda quando leiga, eu gostava muito. Minhas irmãs gostavam, me apresentaram, a irmã mais nova foi no embalo. E pronto, e entrei no mosteiro, nunca mais escutei. E um dia, chegou o dia de eu receber a oração. Eu vou lá, me coloco para receber a oração, o irmão João da Cruz vai rezar por mim. Gente, podia ter sido qualquer irmão, mas o irmão João da Cruz, ele não é dessas coisas, é um irmão reservado. Para ele fazer aquilo, eu tenho certeza que ele fez violência nele. O irmão João da Cruz, com seu jeito reservado, mais sério, começou: linda, só você me fascina. Gente, e começou a declamar aquela música, que era uma das minhas músicas preferidas. Ele não tinha como saber disso. Te desejo para muito além do prazer. Vocês têm noção do que é esse Deus apaixonado? Isso que eu estou dizendo por mim, mas é por você. E como é que eu posso dizer que eu estou cansada de rezar? Entendem? Como é que eu posso dizer que eu estou cansada de rezar, se a oração é o oxigênio da minha alma? Eu não vejo a hora de chegar esse momento. Não deu nem 4 horas da madrugada, ainda são 3, eu já estou acordada, Jesus. Eu quero te encontrar. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. Minhas queridas, nós saímos de Deus e nós voltaremos para onde? Para Deus. E o grande desafio de nós estarmos aqui, tudo o que nos acontece é para que nós aprendamos a amar. A gente se descabela, a gente se desespera, mas só tem uma finalidade: te fazer aprender a amar. Todas aquelas cruzes, todas, irmã Maria Raquel, todas, é só Deus te ensinando a amar. É Deus te ensinando a amar como Ele ama. E Ele não vai desistir. Então, chegou a hora de responder a este amor de Deus.
O Evangelho segundo São Mateus capítulo 6 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo, eu ouvi tudo, sim, eu ouvi tudo. Se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais será acrescentado. E aí Deus vai se utilizar. Deus vai permitir aquele câncer, Deus vai permitir a revolta daquele filho, Deus vai permitir aquela situação, porque Ele sabe que através daquele caminho, que através dessa dor, finalmente os seus joelhos vão se dobrar na presença dEle. Mas não é porque Ele é tirano, é porque Ele precisa te conduzir à experiência do amor. E quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, tudo é acrescentado. Minhas queridas, prestem atenção numa coisa: não se preparem para um mar de rosas. Esse linda, só você me fascina, foi no período do noviciado. Quando chegou a época dos votos perpétuos, o irmão João da Cruz foi rezar de novo. Sabe qual foi a música? Eu não te prometi um mar de rosas. Aplaude o Senhor. Quando chegou a hora, gente, do casamento, dos votos perpétuos, a música foi essa. Ele mudou de tom, mas é sempre o mesmo Deus. Eu não te prometi um mar de rosas, filha. Ele não engana ninguém, está no Evangelho, não é verdade? Quem quer me seguir é o quê, gente? Quem quer me seguir vai ser só alegria, agora só rosa, é isso? Quiser me seguir, o quê? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A palavra diz mais: se resolver entrar para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para Então, preparem-se, não para o mar de rosas. Eu falava isso para a irmã Maria Joana ontem. Nós temos que nos preparar para viver, para saber viver na abundância, na escassez. Como diz São Paulo, eu aprendi a viver na abundância, na escassez. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Preparem-se, e eu não estou falando no sentido muito figurado. Eu não queria estar sendo profética e não quero estar sendo profética aqui nesta hora. Mas a verdade é que preparemo-nos para vivermos em campos de concentração. Preparemo-nos para sabermos viver, inclusive até em campos de concentração. Não estou profetizando nada aqui, mas eu estou dizendo para vocês que nós precisamos estar preparados para tudo o que ainda, como está na palavra, os últimos dias, o fim dos tempos, possa vir, e nós sabemos que virá. Vocês entendem isso, sim ou não? Então, preparem-se. E como é que essa preparação acontece? Por meio da oração. Eu nem comecei ainda, praticamente, o caminho que eu tinha preparado aqui, mas a gente propõe e Deus dispõe. Abra a sua Bíblia, Lucas, capítulo 18. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 1 e seguintes. Amém ou misericórdia? Lucas 18, versículo 1 e seguintes. Contou-lhes ainda uma parábola. Jesus contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre. Jesus está dizendo o quê? É preciso orar sem jamais esmorecer. Está difícil? Reza mais. Está difícil? Dobra o tempo da oração. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Um juiz que não temia a Deus e não tinha nenhuma consideração por ninguém.
Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Aquela mulher, aquela pobre mulher, pedindo àquele homem iníquo, aquele homem corrupto, aquele homem ímpio, para que ele fizesse justiça. E durante muito tempo ele se recusou. Ela vinha, ele dizia não. Ela vinha, ele dizia não. Ela vinha e ele não. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, está me incomodando tanto, em outras palavras, eu vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me, molestar-me. Não era porque ele era justo, mas porque ela já tinha incomodado demais. Ele resolveu atender o pedido dela. E então o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Se um juiz iníquo fez justiça àquela mulher, quanto mais Deus fará justiça aos seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, sim ou não? Mesmo que os faça esperar. Não é fácil esperar, mas é preciso esperar no Senhor. Digo-vos que lhes fará justiça, e fará justiça muito em breve, amém? Deus fará justiça, e fará justiça muito em breve. Outro dia era uma situação pesada e difícil demais. E naquele momento de oração, por meio daquele missionário, o Senhor falou isso: irmã Maria Raquel, fique em paz, porque Deus te fará justiça. Eu não falei nada. O Espírito Santo é lindo, não é? Eu não tinha falado nada para aquele missionário. Missionário muito querido, bastante conhecido. Ele, ao rezar, ele disse: fica tranquila, porque, irmã Maria Raquel, Deus te fará justiça. E é isso que Ele está dizendo hoje também para este exército de mães: Deus te fará justiça. Como cantávamos na madrugada, é só uma questão de tempo. Por isso pode preparar a música, a canção da vitória, o grito, o brado de vitória, porque a vitória ela é certa. Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve, e ele arremata: mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Preparando-nos para aquele campo de concentração. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Jesus lança essa pergunta porque Ele sabe que dias difíceis já vieram e dias mais difíceis virão. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra? Será que o movimento de mães que oram pelos filhos preservarão e guardarão a fé? Sim ou não? Sim. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé no teu coração, mãe? É aquela fé de Nossa Senhora. Quando segurando o filho morto nos braços, ela continua o quê? Continua acreditando. Quando naquele sábado santo todas as luzes se apagam, a luz do coração da Virgem Maria continua acesa. Por isso que me deu a resposta para essa passagem foi a Madre Kelly, certo dia, quando ela falava para um grupo de consagração a Nossa Senhora, e ela disse: ele encontrará a fé, sim. Encontrará a fé nos filhos de Maria. Santa Teresa vai dizer o seguinte: a meu ver, a oração não é outra coisa senão tratar intimamente com aquele que sabemos que nos ama. É estar muitas vezes conversando a sós com Ele. Na vida de oração, meus queridos, devemos entender que Jesus anseia pela nossa visita. Jesus te espera.
Jesus te espera no seu cantinho de oração. Jesus te espera naquela capela mais próxima. Jesus te espera. Jesus também te espera naqueles que precisam de você. Jesus também te espera no seu esposo, na sua esposa, os homens que aqui estão, nos teus filhos que precisam. Jesus ali te espera. Eu imagino que Nossa Senhora rezava sempre, e esse é o grande desafio, rezar sempre. Rezar quando eu estou no meu cantinho de oração, com o meu rosário, quando eu estou na capela em silêncio adorando Jesus, mas rezar também quando eu estou mexendo as panelas. Inclusive é Teresa que vai dizer, entre as panelas também está o Senhor. Rezar quando eu estou arrumando aquela casa, rezar quando eu estou no trabalho, rezar sempre, por causa daquele coração. Tem uma outra Teresa, essa francesa, Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai dizer, eu não me recordo, eu nunca passei mais de 3 minutos sem pensar em Jesus. Eu nunca passei mais de 3 minutos sem pensar no Senhor. Qual é a voz que está na tua cabeça agora? Qual é a voz que está na sua mente? Será que é a voz de Jesus? Que diz, eu estou contigo, você não está só, eu te amo, você é preciosa, você é precioso. Ou será que é aquela outra voz que diz, desista, não adianta, para que tudo isso? Por que estar aqui? Aqui não é o seu lugar. Qual é a voz que você está escutando? Qual é a voz que faz agora o teu coração vibrar? Na vida de oração devemos entender que Jesus anseia pela nossa visita. E o tema do retiro, do acampamento é vida interior. É claro que eu enxergo Jesus em vocês. É claro que eu enxergo Jesus no verde dessas árvores. É claro que eu enxergo o Senhor neste sol que desponta. É claro que eu enxergo Jesus em cada sorriso, em cada movimento, em cada gesto. Mas é preciso encontrar o Senhor num lugar muito sagrado e precioso, que é no mais profundo. Porque quando chegam os tempos de guerra, e eles já chegaram, só há um lugar onde nós vamos conseguir encontrar de fato o Senhor, que é dentro de nós mesmos. Jesus está no mais profundo. Santo Agostinho vai dizer, Ele é mais íntimo de mim do que eu mesmo. É o Rei que está no centro desse castelo interior que é a tua alma. Filho, filha, não há apenas uma vida, a vida na carne. Não há apenas esta vida na carne, mas existe uma vida no Espírito. Vocês conseguem entender? Nós nascemos na carne dos nossos pais, mas existe uma outra vida, que é a vida sobrenatural, que é esta vida da alma, que é esta vida divina. Nós nascemos de Deus por vontade de Deus. Como que isso acontece? No batismo. Existe um alimento que não é o alimento da carne. Daqui a pouquinho vocês vão sair para o almoço. Tem gente que a barriga já está falando. E a única voz agora é do meu estômago, né? Mas existe um outro alimento. O alimento da alma, a Eucaristia. Existe a capacitação, você vai se capacitando para enfrentar os desafios aí da sua vida, profissionais e etc. Mas existe a capacitação da alma, através do sacramento da crisma, onde tornamos-nos soldados de Cristo. Existe as feridas no corpo, as doenças no corpo, e por isso estão aí os remédios, os tratamentos. Existem as doenças e feridas da alma, e por isso o sacramento da confissão, a cura dos enfermos. Existe uma vida divina. E essa vida divina, essa vida interior, nós precisamos ter consciência dela. Você é muito mais do que este corpo. Você é muito mais do que este corpo. Existe uma vida interior, existe uma vida divina.
Sabe aquela pessoa que está enferma, acamada, por vezes tetraplégica numa cama, mas ela sorri, o seu olhar brilha, sabe por quê? O que muitas vezes pessoas que estão por aí andando e correndo não apresentam aquele brilho no olhar, porque o corpo dela padece, mas a alma dela está inteira. Do contrário, ainda que você possa estar andando e correndo por aí, o teu corpo pode estar sadio, mas a alma adoeceu. E dali a pouco aquele corpo vai adoecer também. Não é a única causa, mas hoje nós enfrentamos a realidade da depressão, da ansiedade, do pânico. E entre tantas causas possíveis, a primeira está aqui. Porque desconsideramos e desprezamos essa vida divina, essa vida interior. Estamos sempre fora do castelo. Estamos sempre distraídos. O olhar precisa voltar para aquilo que é essencial. Aquilo que deve estar sempre em primeiro lugar, o encontro com Deus, a vida de oração. E nesses minutos finais, deixa eu ver se ainda dá tempo. É muita coisa, gente. Vocês têm que comprar o livro, porque a gente não consegue vencer tudo o que precisa. Eu espero que... Eu não sei se eu vou ser exortada, porque eu ainda ia chegar, ainda tinha os graus de oração para chegar. Mas deixa eu escolher então uma última coisa para passar para vocês aqui. Eu quero dar 5 dicas de maneira muito rápida para nutrir para a vida de oração. Pode ser sim ou não? Primeira coisa, vida de oração. Você precisa de uma hora e de um lugar certo. Eu rezo quando dá. Mentira. Imagina, você se apaixona, imagina que a primeira vez aí quando você conhece aquele namorado, hoje seu esposo. Não, vocês tinham hora. Podia não ter hora para o encontro acabar, mas para começar tinha, sim ou não? É preciso ter hora para encontrar. E o que Santa Teresa nos fala é muito comparado exatamente aquilo que acontece também entre o esposo e esposa. Quando você conheceu lá o seu esposo, lembra aí a primeira vez que você o viu? E quando vocês trocaram aquela primeira palavra no início, eram preciso muitas palavras, vocês estavam se dando a conhecer. E aquele namoro então acontece, avança para o noivado e vocês percebem que por vezes já não é necessário tantas palavras, porque vocês conseguem se comunicar através do olhar, sim ou não? E vem o casamento e aquela intimidade. E hoje você conhece o seu esposo pelo olhar. Ele não precisa nem dizer nada, assim também, por exemplo, a mãe que conhece um filho. A minha mãe, pelo menos, ela me conhece pelo arrastar das minhas sandálias. Pela maneira como eu estou caminhando, pelo som das sandálias, ela sabe como eu estou. Por quê? Porque há intimidade, não é verdade? Então é preciso com Deus esse relacionamento que vai fazendo você crescer na intimidade com Ele. No início é preciso muitas palavras, a oração vocal, mas depois aquilo vai silenciando, porque vocês já conseguem se reconhecer e se falar na intimidade de um olhar. É preciso hora e lugar certo. Antes de falar qualquer coisa, Deus cura, Deus liberta. Antes de falar qualquer coisa, simplesmente pensa nele. Pensa no Senhor. Antes de começar a falar, traz o amor de Deus ao seu pensamento. E inicie depois então a conversa com muita simplicidade, pedindo sempre, inicialmente, sempre o Espírito Santo. Procure na sua memória algo que você quer compartilhar com o Senhor e pedir também a sua ajuda. Ele gosta quando você pede a ajuda dele. E leve sempre a Bíblia, leve sempre um livro de leitura espiritual. São 5 passos muito simples. O seu cantinho de oração, o lugar marcado para o encontro. Comece pensando nele, pedindo ao Espírito Santo. Depois conte algo para Ele, peça a ajuda dEle. Ele gosta, Ele quer ouvir, Ele quer sim te ajudar. Leve a Bíblia consigo. Leve um livro de leitura espiritual, leve o livro à casa interior. Mães, rezem, rezem,
Mães, rezem. Vamos transformar tudo isso em oração, pode ser? Vamos ficando de pé. Irmã Maria Joana, essa música eu acho que a senhora conhece, vem me ajudar. Vamos suplicar então. Há uma sede no teu coração, e essa sede é sede de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, ao falar de oração, ele diz que a oração é o encontro de duas sedes. A sede de Deus, Deus tem sede de você. Fala para quem está do teu lado, Deus tem sede de você. Deus tem sede do teu amor. E diz para ela, você também tem sede de Deus. Vamos rezar assim, tenho sede, tenho fome. Tenho sede. Proclama isso. E fome do teu amor. Ao teu encontro. Ao teu encontro. Eu venho aqui. Eu venho aqui, Senhor. Tenho sede. Tenho fome. E fome do teu amor. Ao teu encontro. Ao teu encontro. Eu venho. Eu venho aqui, Senhor. Vem me saciar. Vem me preencher. Vem me renovar. Recriar. Vem me saciar. Vem me saciar. Vem me preencher. Vem me preencher. Vem me renovar. Recriar. Confio em ti. Confio em ti. Preciso de ti, Jesus. Confio em ti. Confio em ti. Espero e te amo, Jesus. Vem, Jesus, saciar essa sede intensa dos nossos corações, que não é outra sede senão de ti. Quantas vezes nos frustramos, decepcionamos porque buscamos em outros, em coisas, mas é a ti, Senhor, que desejamos. Este é o compromisso que selamos nesta manhã. Eu vou te procurar, Senhor, não somente quando as coisas parecem confusas, não. Eu vou te procurar como o ar que eu respiro. Assim como eu necessito que o meu coração continue a bater, eu preciso encontrar a ti na oração. Tu que dás a sentido. Tu és a necessidade mais urgente do meu coração. Por isso, Senhor, vem me saciar. Vem me preencher. Tantos corações vazios, tantas vidas sem sentido. E o que é que falta? Falta o amor de Deus. E Deus hoje está de coração aberto. Caem torrentes do céu desse amor divino, que buscam corações sedentos. Então abra o seu coração nesta manhã e clama: tenho sede. Tenho sede e fome do teu amor. Ao teu encontro eu venho aqui, Senhor. Tenho sede E fome do teu amor. Ao teu encontro eu venho aqui, Senhor. E vem ao coração tantas vezes. Você procurou saciar no trabalho, até mesmo na família, em terapias, em medicações, de tantas maneiras, no prazer, na diversão, mas nada. Porque na verdade só Ele pode saciar esta sede do teu coração. Por isso, mãe, clama isso: vem me saciar. Vem me saciar. Vem me preencher. Vem me preencher. Vem me renovar. Recriar. Pode ser mais forte, mãe. Vem me saciar. Vem me preencher. Vem me preencher. Vem
Nova, obrigada, Ângela Hábito, o movimento de mães que oram pelos filhos, o Instituto Hesed ama vocês de coração. Deus abençoe.